Doutor Átila Amaral, declarações do presidente Luiz Inácio acerca do conflito lá em Israel. Como é que o senhor analisa essas falas do atual presidente da República em relação a esse conflito? Eu continuo entendendo a maior parte das coisas que o Lula faz dentro daquela perspectiva de assumir uma mudança, na nossa perspectiva geopolítica. Porque, veja bem, ele está se colocando de uma maneira que configura um posicionamento por um dos lados da disputa. O Brasil, como nação, ele tem seus interesses, tem suas convicções e suas perspectivas, mas a nossa tradição é de procurar assumir uma postura mais conciliatória e evitar transpor essa polarização para o nosso contexto político, até mesmo porque as nossas possibilidades do ponto de vista diplomático, militar, não são tão efetivas assim, de tal modo que nós pudéssemos ter uma influência muito grande nesse contexto todo. Então, basicamente, ele está acusando Israel de estar entrando em Gaza para tomar a terra dos palestinos. É claro que a ocupação ela tem o objetivo de desmantelar uma estrutura que o terrorismo montou em Gaza, nos túneis e numa série de imóveis da cidade que guardavam armas, que guardavam outros artefatos de guerra e que eram lugares de reunião, de articulação dos passos do grupo terrorista Hamas. É claro que o presidente, eu, você, temos o direito até de ter a nossa opinião. Mas, assim, a postura institucional não é uma postura de uma opinião pessoal, estritamente. Ele tem direito de ter, embora eu acho que a dele seja errada, porque antes do dia 7 de outubro não havia nenhum tipo de ocupação de Gaza, e Gaza, na verdade, era ocupada antes de 2005 e foi devolvida. Inclusive, os colonos judeus foram removidos à força de Gaza. Eu acho que, primeiro, ele não é fidedigno aos fatos, e segundo, ele não age dentro de uma lógica diplomática que corresponda aos nossos interesses como nação. Entendeu? Então, a coisa é duplamente equivocada, porque também ele pode ficar numa posição mais equidistante, fazendo eventuais críticas, mas ninguém pode também fugir completamente da realidade. Aquele atentado terrorista do dia 7 de outubro criou uma situação de comoção nacional em Israel e o governo de Israel, que poderá vir a responder por eventuais erros que tenha cometido ou falhas que tenha cometido que possibilitaram aquele atentado, mas que está tentando desmantelar a estrutura militar que se organizou em Gaza, que se permanecer lá, nós vamos ter situações idênticas em muito pouco tempo, entendeu? O presidente, ele pode, eventualmente, até deve fazer críticas a quaisquer dos lados, entendeu? Agora, quando ele assume uma posição muito fixa, muito determinada em favor de um lado, ele entra numa polarização que não é necessária para ele entrar como chefe de Estado, bota o Brasil no meio de uma confusão. E uma confusão que pode ter sérias implicações geopolíticas, embora ele queira isso. Ele está testando. O Lula testa, ele vai avançando. Se houver uma represália forte, que ele tenha medo das consequências, ele dá uma jogada na outra direção. Quais as causas possíveis de o presidente Luiz Inácio, do PT, estar assumindo essa postura de beligerância, de enfrentamento com Israel? Ele está dando um outro contorno geopolítico. Ele está se associando àquele conjunto de países que questionam a chamada hegemonia americana, que falam de uma nova visão, de uma nova ordem multipolar, um sul global mais próximo desse eixo sino-russo do que propriamente americano. Eu acho que ele está fazendo isso. Ele está dando uma no cravo, outra na ferradura, como se diz. Claro, ele quer fazer isso, ele está fazendo isso, mas com as cautelas, que pode não dar certo, ele tem que ter um caminho de volta, entendeu? Só que ele está numa velocidade
que poderá não ter caminho de volta. E o Brasil criar sérios problemas com a coalizão ocidental. Não estou dizendo que o presidente não tem o direito de ter a sua visão, mas a visão que ele passa, como uma visão nacional, não é conforme os interesses nacionais, entendeu? Tem inclusive uma pesquisa, né? Tem uma pesquisa dizendo aí que 80% dos brasileiros são contrários, quer dizer, são a favor da postura de Israel, achando que Israel tem o direito de reagir ao ataque dos terroristas. Sim, isso aí é o princípio inerente à noção de legítima defesa. Não quer dizer que não possa haver críticas em relação a eventuais excessos. A situação é uma situação complexa. Quando ele coloca que Israel está simplesmente ocupando Gaza porque ele quer expulsar os palestinos de lá e ficar com a terra, ele está indo além do razoável, porque na verdade não há como você desmantelar essa infraestrutura da guerra se eles não entrarem lá e fecharem a maior parte daqueles tomar as armas e criarem dificuldade para essas armas chegarem lá. Elas entram pelo Egito, não é que o Egito favoreça, é que pode ter, seguramente tem túneis, né, que facilitam isso, e é uma área desértica, não tem ninguém, né? Aquela área imediatamente posterior a Israel, no Egito, é desértica. Tinha a chamada, entre aspas, Península do Sinai, que o Israel tomou e depois devolveu, quando o Anwar Sadat fez um acordo, né, de reconhecimento mútuo. Então, é uma situação desnecessária. Ele está criando um confronto desnecessário, porque ele está fazendo uma girada geopolítica. Ele está se associando aos países que questionam a hegemonia americana e vê em Israel um representante americano naquela área que se chama o Levante. Ali liga os países muçulmanos do norte da África aos países muçulmanos da Ásia. A presença de Israel lá, do ponto de vista geográfico, é muito pequena, porque há uma quantidade gigantesca de guerra, é cercado por países islâmicos, que na verdade muitos deles são hostis a Israel. Israel, mesmo sendo um país bastante pequeno, mas tem muita tecnologia e também é muito bem armado, não é? É verdade. Agora, entenda, são 6 países, né? E o Irã está se modernizando muito tecnologicamente, tanto em drones quanto possivelmente até em armas nucleares, que ele já pode ter. O Irã fez um acordo energético com a China para fornecer por muitos anos e recebeu muito dinheiro em função disso, entendeu? Para fornecer energia, né? Petróleo, por muitos anos. Então, eles estão altamente capitalizados e estão financiando esses movimentos contra Israel. O Hezbollah é um movimento mais estruturado do que o Hamas, do ponto de vista militar, né? Agora, é praticamente um exército do Hezbollah, então é quase que uma guerra simétrica, né? O Hezbollah não, a dificuldade do Hezbollah é porque ele entra na rua, se mistura com os civis, né, e fica muito difícil. Há a chance de você matar muitos civis querendo matar um terrorista, entendeu? E aí cria uma situação muito difícil do ponto de vista político e da legitimação. E também há uma cultura ocidental que não é habituada com morte, com guerra. É um mundo mais soft, como se diz. Então, quando morre um soldado americano é diferente quando morre um soldado chinês. O atual presidente, Luiz Inácio, também tem colocando muitos números, muitas estatísticas. Isso pode trazer prejuízos internos ao atual presidente, doutor Átila Amaral? Olha, em termos de estatística, não, porque ele mesmo já se desmoralizou, né? Se lembra quando ele falou que foi para a conferência internacional e que o Jaime Lerner o advertiu que se o Brasil tivesse o número de crianças que ele fala na rua, ninguém podia andar dentro da rua, né? Então isso aí é para consumo interno, ninguém pode ler. O ato de levar a sério o que ele diz nesse território aí na estatística já é um ato pecaminoso. Você peca só achar que ele pode estar dizendo a verdade. Né? O Lula, qualquer demonstração estatística dele, ela por princípio é falsa.